começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é ser um cristão de verdade? Ou melhor, você acha que é um cristão de verdade? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, ou não sabe o que é ser um cristão verdadeiro, é justamente sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Como ser um cristão verdadeiro, se baseando na palavra de Tiago 1, versículo 19 ao 27. Mas antes de começar a se aprofundar nessa palavra, primeiramente eu sou o Cortez. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu me apresento nesse canal, mas enfim, isso pouco importa agora. Antes de começar o vídeo, eu só peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, para que a palavra de Deus se espalhe para ainda mais pessoas. Agora, sem enrolação, vamos passar para a palavra de hoje. Como eu já disse, Tiago 1, do versículo 19 ao 27. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. O que essa palavra quer dizer pra gente? Muita coisa, né? Mas eu vou destrinchar versículo por versículo com calma, e desses versículos a gente vai destacar alguns pontos que explicam pra gente o que é ser um cristão verdadeiro, ok? Primeiramente, vamos pros primeiros versículos dessa palavra. O que diz? Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Vamos destacar essa parte aqui e lembrar muito bem disso. O que essa palavra quer dizer? Para ser um cristão de verdade, e sim, antes que você pergunte, eu estou usando o Canva. Para ser um cristão de verdade, a gente tem que destacar alguns pontos. Dentro desses pontos temos o primeiro, que é ser manso de coração. Por que ser manso de coração? Porque quando a gente se ira fácil, quando a gente fica com raiva fácil, como diz a palavra, a gente vai acabar desagradando a Deus. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Está destacado bem aqui. Ou seja, a gente deve ser manso de coração, a gente deve ser tranquilo no nosso coração, porque quando a gente se ira, quando a gente fica com raiva, principalmente quando aquelas pessoas que ficam com raiva fácil, acaba se descontrolando. E esse descontrole gera o pecado. Então a gente pode anotar isso aqui também. Devemos ser mansos de coração. Mas por que a gente deve ser manso de coração? Porque se não formos mansos, vamos ficar com raiva fácil. Vamos ficar com raiva fácil. Vou até destacar isso aqui para você. E essa raiva que a gente vai sentir gera descontrole. Descontrole, eu escrevi errado. E o descontrole gera o pecado. Porque aquela pessoa que não se controla, aquela pessoa que é descontrolada, ela não sabe o que está fazendo muitas das vezes. Você vê exemplo aí, você já não viu aquelas pessoas que quando estão com raiva fazem coisas que normalmente não fariam? É porque a raiva gera justamente esse descontrole na gente. E esse descontrole gera o pecado, porque a gente acaba não sabendo o que estamos fazendo, a gente acaba não se controlando de verdade. Então, o descontrole vai gerar o pecado, por isso que a gente deve ser manso de coração. Vou até destacar, colocar mais alto aqui. Devemos ser mansos de coração justamente para não vacilar, para não dar essa brecha para a raiva dominar o nosso coração e, consequentemente, a gente cair nesse pecado. Qual é o segundo ponto que a gente deve destacar aqui? Vamos voltar para a palavra, vamos refletir mais. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Qual é o nosso próximo ponto aqui? Deixar
antigos costumes. A própria palavra diz, vamos voltar lá, portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, para ser um cristão de verdade, eu escrevi, mas vocês não viram, a gente tem que deixar os antigos costumes. Como assim? A partir do momento que a gente aceita Deus, a gente começa a entrar num processo de virar uma nova criatura. Quando a gente nasce de novo para Deus, a gente vira essa nova criatura. E não tem como a gente seguir a Deus, ser essa nova criatura, com costumes que desagradam o Senhor. Isso não tem sentido, porque a caminhada verdadeira com Deus é justamente isso, é a gente buscar, a gente querer ter um relacionamento com Deus e querer agradar a Ele. Então, é a mesma coisa que você estar num relacionamento com uma pessoa e só fazer coisas que desagradam a ela. Isso não faz o menor sentido, porque quando a gente está num relacionamento com alguém que a gente gosta, a tendência é justamente a gente fazer as coisas que essa pessoa gosta para agradar ela. E do mesmo modo, a gente tem que deixar os costumes antigos para ter esse relacionamento de verdade com Deus. Devemos deixar os antigos costumes para ter esse relacionamento com Deus. Porque não adianta de nada eu dizer que sigo a Deus, eu dizer que busco a palavra, mas não ser essa pessoa que tem um relacionamento com Ele de verdade, que busca Ele no íntimo. O próximo ponto que eu gostaria de destacar na palavra é justamente esse aqui. Vamos continuar a leitura. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O que é que essa parte quer dizer? Justamente isso, que muitas pessoas, elas só ouvem a palavra e acham que tá tudo bem. Aquela pessoa que só vai na igreja, só ouve e acha que ela tá arrasando. Acha que é a pessoa que tá seguindo a Deus com todo o fervor, sendo que na verdade a fé sem obras é morta, a própria palavra diz. Então a pessoa que só ouve a palavra, mas não põe ela em prática, ela não tá agindo da forma que Deus manda a gente agir. Ou seja, o próximo ponto é justamente esse. A gente tem que não só ouvir, mas praticar a palavra. A gente deve praticar a palavra, justamente porque praticando a palavra, a gente começa a agradar Deus de verdade. E é até meio irônico você achar que só escutar a palavra de Deus vai fazer com que você consiga ter um relacionamento com Ele de verdade. Porque é a mesma situação de você estar na autoescola e você tá lá, você sabe que na autoescola você precisa saber as leis de trânsito e fazer uma prova com isso. É a mesma coisa que eu estar na autoescola, aprender as leis de trânsito e quando eu for pôr as leis em prática eu decido não fazer. E eu acho que eu vou conseguir passar na prova sem isso? É óbvio que não. Porque quando você aprende a lei de Deus, você tem que começar a aplicar ela na sua vida. E só aí, com você aplicando essa lei, você se torna um cristão verdadeiro, porque você passa a viver o que Cristo está ensinando pra gente. Então, voltando pro nosso mapa mental, praticar a palavra, não só ouvir, mas também fazer. Não só ouvir a palavra, mas também fazer o que a palavra diz. É essencial. Não só ouvir, mas também fazer. Qual é o próximo ponto que a gente pode destacar aqui? Vou destacar esse versículo 25. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Diante desse versículo, qual é o próximo ponto que eu quero destacar aqui? O ponto 4 é justamente ter consciência de sua liberdade. Como assim ter consciência da minha liberdade? É eu justamente ter essa consciência de que agora eu sou livre em Deus. Então, a partir do momento que eu busco, que eu quero viver uma vida para Deus, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre. Eu sou liberto porque o Senhor me libertou. Eu sou liberto porque Jesus naquela cruz pagou por todos os pecados que eu já fiz e todos os pecados que eu ainda vou cometer.
Ou seja, eu sou livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Então, diante disso, eu vou viver uma vida para Deus. Ter consciência da liberdade é justamente isso. Seguindo uma vida para Cristo. Seguindo uma vida não só para você, não só para você conseguir alcançar seus objetivos, não só para você ter gratificações pessoais ou grandes conquistas, mas sim você ter consciência da sua liberdade e viver para Cristo de tal forma que não é mais sobre você, e sim sobre o que Cristo fez na sua vida. Não é mais sobre o que Deus pode fazer ou as bênçãos que Deus pode me dar, mas sim sobre como eu posso seguir a Deus melhor, como eu posso melhorar na minha caminhada com Deus a cada dia mais, como eu posso me aprofundar cada vez mais no relacionamento com Ele. Estão me entendendo? Agora a gente vai para um quinto ponto, que, sendo sincero, eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que mais ficar ligado, porque muita gente comete esse erro sem perceber e acaba acabando com sua caminhada com Deus justamente por causa disso. Então, próximo ponto tá aqui. Alguém está pensando que é religioso se não souber controlar a sua língua? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale de nada e ele está enganando a si mesmo. Quantas pessoas você já viu, por exemplo, na sua caminhada, que juram que buscam a Deus, que juram que são as pessoas mais santas do mundo, mas quando ninguém tá vendo, elas começam a fofocar, falar mal do povo, reclamar, falar besteira, falar palavrão e tantas coisas. Pois é, a própria palavra destaca. Muitas pessoas pensam que são religiosas, mas por não controlarem a sua língua, elas estão enganando a si mesmas. Ou seja, o nosso quinto ponto é exatamente saber se controlar. Saber se controlar não só para se controlar quando eu tô quase caindo num pecado, eu vou me controlar para eu resistir à tentação. Não é só sobre saber se controlar nesse sentido, mas também sobre saber se controlar de não ficar falando mal do povo, não desejar mal ao próximo, porque só o pensamento já é um pecado quando você tem a intenção de prejudicar o outro. Ou seja, não é só saber se controlar de resistir à tentação, é saber se controlar no sentido de saber o que fazer e o que não fazer. Saber o que fazer e o que não fazer. Sondar a sua mente. Pensar o que fazer, vou destacar, e o que não fazer. Justamente, a gente tem que saber se controlar para conseguir entender o que é lícito. A própria palavra diz isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque quando a gente começa a entender que certas coisas que a gente faz, tipo pensar besteira, falar mal do outro, fofocar, essas coisas não me são lícitas. Essas coisas às vezes podem até não parecer um pecado. É só uma mentirinha, é só uma coisinha que eu vou falar. Essas coisas podem até não parecer grandes, mas elas desagradam a Deus. Então, quando a gente consegue ter esse autocontrole e ter essa consciência, a gente começa a entender as nuances do Pai. Começa a entender que, para que eu vou fazer isso se isso não vai ajudar outra pessoa? Para que eu vou fazer isso se eu sei que isso está prejudicando não só ela, como também a minha caminhada com Deus? Tá entendendo? A gente tem que começar a ter essa consciência de não ser essa pessoa religiosa que acha que só porque ela conhece Deus ela é melhor que todo mundo, e não é assim que funciona. Tanto que o próximo ponto justamente fala o contrário disso. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Não, peraí, né? Vamos botar uma coisinha diferente, um azul, acho que fica melhor. Pronto. O nosso próximo e último ponto: amar o próximo. E é inclusive um dos mandamentos mais importantes, né? Esse é, se não o... Não é o, mas é um dos mandamentos mais importantes. Eu acho que é o segundo mandamento mais importante da fé cristã. Por quê? Quando você ama o próximo como a ti mesmo, e como inclusive na própria palavra destaca,
quando você está disposto a ajudar as pessoas, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas desse mundo, que esse ponto, inclusive, de não se manchar com as coisas desse mundo, se complementa com o nosso quinto ponto, né, de saber se controlar. Quando a gente ama o próximo como a ti mesmo, a gente também ama Deus. Porque quando a gente ama, a gente exalta, a gente exala o que Deus faz, porque Deus ama a gente. E diante de todo o amor que Deus tem por nós, o mínimo que a gente pode fazer é derramar esse amor, transbordar esse amor para o próximo. E como eu faço para transbordar esse amor ao próximo? Justamente buscando ajudar. A própria palavra diz, a fé sem obras é morta. Então a gente tem que fazer essas obras, tem que buscar ajudar, buscar melhorar, buscar sempre ter aquele sentimento de, não, eu quero ajudar, eu posso ajudar o próximo, então por que eu não vou ajudar ele? Amar ao próximo é justamente isso, não é só você bater no ombro de uma pessoa e falar, eu gosto de você. É sim você buscar ajudar aquelas pessoas quando elas estão precisando. Porque não adianta de nada alguém estar passando fome e eu simplesmente chegar nessa pessoa e falar, Deus te abençoe. Isso vai abençoar a pessoa, mas isso não vai solucionar o problema que ela está tendo, que é passar fome. Eu posso dar um prato de comida para ela e isso sim vai ajudar ela na prática. Então a gente tem que saber amar o próximo como a ti mesmo e também ajudando na prática. Ou seja, nesse vídeo a gente destacou 6 pontos. Não são só esses 6 pontos, obviamente, mas são 6 pontos essenciais de uma base, de um fundamento do que é ser um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele é manso de coração. Um cristão verdadeiro deixa os antigos costumes para agora viver os novos costumes de Deus. Um cristão verdadeiro pratica a palavra, não só ouve ela, mas também pratica o que a palavra diz. Um cristão verdadeiro tem consciência da sua liberdade, então ele não volta a ser cativo do pecado e sim vive uma vida para Cristo. Um cristão verdadeiro sabe se controlar, ou seja, ele não faz coisas que mesmo sabendo que desagradam a Deus, ele continua fazendo, como fofocar, falar mal do povo e etc. Ele sabe o que fazer e o que não fazer. E por último, amar o próximo como a ti mesmo, principalmente ajudando as pessoas na prática. Como diz a palavra, eu vou até voltar nela, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa, ajudar aos órfãos e às viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Então, sendo sincero, de verdade, eu espero que essa palavra tenha ajudado você, tenha feito você refletir e ter pensado, será que eu sou esse cristão de verdade? Será que eu sou essa pessoa que está buscando Deus? Ou sou apenas um cristão de fachada? Apenas uma pessoa que fala que busca Deus, mas na verdade não pratica o essencial, aquilo que Deus fala que é a base, os fundamentos de ser um cristão de verdade são esses. E também vou destacar um principal. O principal mandamento da fé cristã é justamente amar Deus sobre todas as coisas. Ah, mas como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Você me pergunta. Com certeza você já ouviu isso, mas às vezes você não sabe como fazer isso. Se você tem dúvidas de como amar a Deus sobre todas as coisas, eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso e tá no card, aparecendo em algum local aqui da tela, para você continuar essa caminhada, continuar essa busca por Deus, essa busca por se aprofundar num relacionamento com Ele cada dia mais. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te feito refletir e tenha te ajudado. Se você acha que alguém está precisando ouvir essa palavra hoje, por favor, copie o link desse vídeo e compartilha para essa pessoa. E não só isso, diz aqui nos comentários qual desses 6 pontos que você mais está precisando praticar ou qual desses 6 pontos que você mais pratica dentro da sua caminhada com Deus. Enfim, até o próximo vídeo.